No dia 30 de março de 2021, depois de 43 anos, a gente finalmente teve uma nova alteração no calendário da NFL. Pro fã do esporte, ficou ainda melhor. 17 jogos por temporada. Um a mais do que o que a gente tinha se acostumado desde 1978. Para quem gosta de número, 6,25% a mais de futebol americano por temporada. Agora, será que para os jogadores também é só alegria? E para você, torcedor? Seja sincero, você vai encarar isso como uma semana a mais de oportunidade de vitórias ou de lesões? E os números? E os recordes? Bem, é sobre isso que eu, Otávio Ribeiro, e o Flávio Merense conversamos no episódio de hoje do Pads e Regatas Podcast. Aproveitando, não deixem de nos procurar aonde quer que vocês escutem seus podcasts. Seja no Spotify, Apple ou Google Podcast, SoundCloud, dá uma procurada lá e, por favor, se inscrevam no feed. Além disso, também sigam a gente em todas as redes sociais, YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, através do @Pads e Regatas. E você que tem escutado a gente, se inscreve no canal e compartilha também com seus amigos que a gente tá lá no YouTube agora. E fala também pra gente o que você tem achado, seja pelas redes ou pelo nosso e-mail no padseregatas@gmail.com. Fechou? Agora vamos embora para mais um episódio. Iguodala to Curry, back to Iguodala, up for the layup. Oh, blocked by James. LeBron James with the rejection. Wow. Oh my goodness. Fala, galera. Vamos para mais um episódio do Pads e Regatas Podcast. Eu sou Flávio Merense. E eu sou Otávio Ribeiro. E hoje a gente tem um tema super maneiro para falar com vocês, que é sobre os novos jogos da NFL. Na verdade, os novos jogos por quê, né? Porque se é mais um jogo só, né? Só que isso muda bastante porque quando a gente fala de várias franquias, né? Isso muda a logística, isso muda marketing, isso muda a liga, isso muda os recordes, isso pode ter impacto para mudar a liga para sempre, mesmo que seja só mais um jogo a mais no calendário de cada um. Então, como sempre, a gente começa falando com ele, Otávio Ribeiro, e de onde veio a ideia da gente poder tratar esse tema aqui no Pod. Fala comigo, Tavinho. Salve, Flavinho, sempre um prazer estar aqui. Meu irmão, veio, né, para variar um pouco, o nosso ouvinte que sabe que a gente gosta pouco do The Athletic, né, aquele site americano, né, que reúne as principais ligas, as principais franquias, as principais cidades, né, e nessa semana, com a decisão tomada pelos donos de time, né, pelo conselho de donos de times, a gente teve a temporada da NFL sendo expandida pela primeira vez desde 1978. Só vem tempo pra burro, né, cara? Há muito Mas se vão 43 anos. 43 anos e, bicho, eu nem sei como é que é uma temporada com menos ou mais do que 16 jogos. Então, assim, pra mim já é um choque inicial. A gente ainda vai falar os motivos aqui pela frente. Mas é aquilo, né? O que tá por trás do aumento de um jogo da temporada, Flávio? Qual é o motivo? O que a galera tá sempre atrás? Qual é o goal? Não tem outro, não tem como fugir. A resposta provavelmente você que é nosso ouvinte já sabe, que é o dinheiro, né? Mais grana, money. Isso já vem sendo falado há algum tempo, porque a NFL, para quem não conhece, né, em condições normais de temperatura e pressão, vulgo CNTP, a NFL tem 4 jogos de pré-temporada e também 16 jogos de temporada regular. Então, assim, as pessoas muito hype se gerem em volta de pré-temporada, mas tem gente que fala que não é futebol, tem gente que fala que é futebol. Pô, pelo amor de Deus, né, Flavinho? Pera aí, 2 períodos só com os titulares, às vezes um período só, depois ficar assistindo. Você curte ver os terceiros reservas, cara? Cara, bem, a gente tem vários argumentos para prós e contras. Na verdade, para mim, eu prefiro. Sempre foi falado de mais um jogo de temporada, então eu prefiro que tenha mais futebol valendo o futebol. Só que você argumenta, se você jogar pela ótica dos jogadores, né?
é a oportunidade de uma galera se firmar na liga, é uma oportunidade de uma galera se mostrar, e que não foi de universidade de alto perfil, né, que a gente chama, se mostrar dentro da pré-temporada. Mas o que eu acho que a mídia leva para um extremo que eu não curto, que é declarar pre-season champs, né, que são os campeões da pré-temporada, que na maioria das vezes não fazem mais nada, os quarterbacks se jogam um tempo e eles falam, não, é o futuro da liga, será que tá ameaçando o titular, enfim. Olha o Detroit aí, 0-16 na temporada regular e 4-0 na pré-temporada. E aí, tu vai falar o quê, né? Mas campeões daquela pré-temporada. Mas pelo menos ganhou alguma coisa, né? Pelo menos ganhou o campeonato carioca da parada, né? O campeonato carioca da Taça Ria, Taça Guanabara da parada. Enfim. Mas a gente tem ao mesmo tempo caras igual histórias de sucesso, né? Que podem ser até a exceção de prova regra, como Victor Cruz, né? O cara da dancinha, da salsa, ele foi um cara que foi um dos standouts aí da pré-temporada, de uma das pré-temporadas no Giants, e veio a se firmar e veio a ser um dos top wide receivers aí da liga, e se firmou como recebedor durante muito tempo, até ter vários problemas com lesões. Mas a resposta correta é porque é dinheiro, né? Porque mais futebol valendo é igual a mais receita para todo mundo, né? Houve um aumento, né? Então a gente tem mais grana para ser distribuída entre os times, né? A grande questão toda são os impactos disso. E acho que é isso que vale a pena ser discutido. Como você vê o aumento de salary cap, se vai ter ou se não vai, se vai manter ou se não vai, porque lembrando que mais um jogo, pra gente, é mais futebol, mas e pros caras? E pros jogadores? Qual o impacto disso pro cara que vai ter que fazer isso 17 vezes ao invés de 16 em um esporte que já é muito competitivo e brutal, né? Exato, né, Flavinho? Cara, para pensar aqui, irmão. Chega a ser até irônico a gente pensar que, à medida que o tempo vai passando, a gente vai tendo mais informações, a gente vai tendo estudos, né, a mais sobre problemas como o CTE, né, como a gente teve até, inclusive, no filme recente apresentado para nós. À medida que a gente tem CTE, só para contextualizar, é sobre concussões de longo prazo, o efeito de bater a cabeça num esporte como o futebol americano, de concussões a longo prazo. Perfeito. Pode prosseguir. E aí, irmão, para pensar que a gente tem isso, a gente tá vendo, né, os perigos do esporte, né, como você falou, um esporte extremamente violento, mas aí você tem injetado aí mais de 100 bilhões de dólares nesse novo acordo de mídia, né, firmado pela Liga. É aquilo, é um jogo a mais para televisão, são jogos distribuídos, né, para os canais de streaming. Então, assim, a gente começa a ver que não... Será que realmente o que os jogadores pensam é o foco realmente da liga? E aí que a gente começa a ter os problemas, né? Chegamos nos jogadores. Além desse descaso, vamos dizer assim, né? Sobre, peraí, a gente então vai ter um aumento referente a isso? Como é que vai ficar a questão das lesões? Esse é o grande medo, né, Flavinho? É claro que a gente pensa. A gente pode pensar. Tem duas maneiras de a gente entender, né, esse aumento de jogos. O primeiro sendo a possibilidade de você utilizar mais reservas, né? A possibilidade de você usar mais o teu elenco completo, né? Tentar achar um balanço, né? De modo que você não bote muitos snaps para os seus jogadores já titulares, porque é aquilo, a fadiga vai só aumentando. A gente sabe que à medida que a temporada, né, vai passando, o desgaste vai chegando ali no limite. Tanto que por que os times brigam tanto por aquele antigo bye dos dois primeiros colocados das conferências, que agora vai ser só um, né, novamente, né, como foi na temporada passada? Porque todo mundo tá querendo aquela uma semaninha de descanso. Uma semaninha para se preparar mais, uma semana para deixar o teu corpo, né, voltando, né, se regenerando. Essa questão da lesão, eu acho que é o que mais pega para os atletas, é o que a gente mais viu de reclamação no Twitter. Você não acha? Cara, a parada pra mim é que, pô,
Você pensa, para pra pensar, né? Se você tem um jogo a mais, né? E é mais fadiga, pô, no final da temporada, esse jogo ele pode começar a ser decisivo e aí pode ter alguma. Ou o jogo, ainda que o 17 não seja decisivo, mas o 16 acaba sendo decisivo, então agora é um jogo a menos, que antigamente a galera tirava a última semana, né, de bye ali e tal. Ainda vai se manter, mas isso não faz. Não faz tanta diferença para o cara que tem que jogar todos esses jogos valendo alguma coisa, né? Então, uma das soluções podiam ser aumentar o plantel, aumentar o roster, né? E consequentemente, aumentar o salary cap, né? Aumentar o teto salarial, dar mais chance para mais jogadores, né? Mas do outro lado, eu não vejo os donos querendo fazer isso. Talvez, porque historicamente os donos não fazem muito isso, né? Eles fazem assim, ó, beleza, a gente está disposto a te pagar por mais um jogo, mas eu não quero ter que pagar o risco, né, de trazer mais jogadores pro meu plantel, botar mais gente aqui, mais logística, mais pessoas, enfim. Então, ainda mais em tempos de Covid, né? A gente tem que pensar que mais gastos, né, também com relação a isso, aos protocolos de segurança. Isso cria um desgaste, né? Cara, esse ponto que você levantou, cara, sobre Covid é bem importante, né? Porque a NFL, a temporada da NFL, antes, né, quando você sabia-se pouco sobre Covid, né? Antes de ter um protocolo de segurança, a temporada estava em ameaça, né? Tava sob ameaça. Tanto a temporada da NFL, como da NBA, como da MLB e tudo mais. Mas no final das contas é sobre dinheiro. Não se enganem, é Sim. sobre dinheiro. Então a NFL rodou, a NBA rodou primeiro, depois a NFL rodou, e a NFL falou que iria rodar dessa mesma forma, e a gente teve, assim, alguns casos específicos, assim, mais extremos, como o caso do Denver Broncos, que precisou jogar com wide receiver, que foi quarterback no college, e o jogo foi horrível para quem assistiu, mas o cara tava lá, corajoso pra caramba, onde toda a sala de quarterbacks do Denver Broncos foi, entre aspas, estava sob o protocolo de Covid. Mas, fora isso, cara, a temporada rodou, eles seguiram os protocolos, né? A galera bem disciplinada com isso, com alguns pontos ali por fora da curva de jogadores dando mole, né? Jogadores saindo um pouquinho da casinha. Mas fora isso, alô Alvin Kamara, inclusive, se estiver nos escutando. Mas fora isso, a temporada rodou. Porque é sobre dinheiro, o dinheiro fala mais alto, e os americanos, ainda em termos pandêmicos, eles aceitaram a temporada assim e consumiram o produto. No final das contas, é sobre isso. Infelizmente, é difícil dizer isso aqui, né? Mas os jogadores vão ser prejudicados em termos físicos, talvez carreiras, não, talvez não, com certeza, carreiras perdidas aí, né? Ou encurtadas, vamos dizer assim, como impacto dessa mudança para 17 jogos. Entendeu? Você falou aí na questão do produto, Flávio, e aí é uma coisa que eu fico me questionando aqui, né? Qual seria o maior impacto, né? Se chega a ser como o Adam Jones, né? Que é um escritor do The Athletic, né? Que bota que o maior impacto talvez esteja para o futuro da associação, né? O sindicato de jogadores da NFL. Porque, querendo ou não, uma medida dessas passando... ainda é necessário a aprovação da maioria, né? Então, assim, é um acordo, né, coletivo. Então, assim, não é uma coisa que não tem uma como é que pode dizer, um respaldo da associação dos jogadores. Então, assim, para o Adam Jones, isso aí pode significar um futuro aí, uma greve. Ele acha que em algum momento os jogadores vão pensar, peraí, a gente tem mais 100 bilhões entrando aqui nessa máquina, a gente está se expondo a mais um jogo aqui, a gente não vai receber mais por isso, e a gente pode só ter um tamanho de elenco expandido, e aí um cara que pode vir a roubar meu lugar tá vindo para cá, é isso? A gente talvez veja, né, o Adam Jones acredita nisso, né, numa possível greve, mas a minha pergunta mesmo é, será que o perigo mesmo, Flávio, não tá em impactar o resultado do que a gente tá vendo? Porque você falou, cara, esse jogo do Broncos da temporada passada foi sofrível, e tu sabe, porque a gente se amarra em jogar um fantasy, né, pra quem não tá acostumado, o cartola da NFL, e bicho, é aquela semana que
todos os teus jogadores que você tem daquele ataque ali, tu não pode startar, tu não pode confiar, porque é o reserva do reserva, é o cara que teve uma semana para ser brifado, para estudar todo o time adversário. Isso aí não é o pior perigo, não? Falando sobre greve, para dar contexto histórico, né? Porque isso, para os donos, né, é o pior dos resultados, né? Os jogadores têm que chegar a tal ponto de estarem unidos e saber que vai doer no bolso deles, mas vai doer mais no bolso do dono, né? Então, para contexto histórico, a última greve de jogadores foi em 2011, durou por 5 meses, mais de 5 meses, e aí prejudicou um pouquinho ali jogos antes da temporada, mas conseguiu salvar a temporada. Mas a última grande foi de 1987, durou por 24 dias e resultou em um encurtamento da temporada. Todo mundo perde, mas perdem mais os donos, porque eles perdem em grandes volumes, né? Então o que todo mundo quer evitar é a greve, que chegue nesse ponto, mas eu acho que os jogadores em algum momento podem pedir pinico aí ou reivindicar direitos de forma unida, o que não necessariamente acontece de todas as formas, tá? Todas as vezes. Nas grandes questões ali no acordo coletivo, né, que a gente chama de CBA, Collective Bargaining Agreement, eles raramente estão na mesma posição, raramente eles são um movimento só, tá? Porque tem jogador que quer jogar, tem jogador que não quer jogar, enfim. Assim como teve essa temporada, onde tiveram jogadores optando por não jogar para se preservar a saúde, estava permitido dentro do acordo coletivo ali. Mas, dito isso, né, que é sempre sobre uma possível greve aí no horizonte e tudo mais, como que você vê o impacto da logística, né? Como que vão ser os back-to-backs e como quando tiver jogo internacional, qual é o impacto disso para os times, né? E qual é o papel dos reservas aí dentro dessa logística, se vai afetar o produto dentro de campo ou não? Olha, tô contigo quando você diz sobre a importância de você aumentar os elencos. A maneira de você minimizar, talvez, Flávio, o risco de lesões seja isso. Você não forçar, você não desgastar tanto assim, você não utilizar determinado jogador por tantos snaps naquele jogo. Eu sempre gosto de usar como exemplo a filosofia, por exemplo, do Jim Washburn, né? Do Jim Schwartz para a linha de defesa. Quanto mais descansados os jogadores estiverem, com mais motor eles vão encarar o primeiro snap que eles forem jogar. E a gente também pode entender isso da maneira de quanto mais descansados eles estiverem, né, mais suscetível a se regenerarem antes de uma próxima jogada de impacto. Então, para mim, os reservas, sim, vão ser fundamentais. E aí eu acho que a gente pode ter, sim, o problema, né, de como é que vão ficar os egos, né? Porque, como você bem falou, tem jogador que está brigando por um prato de comida na liga e tem um jogador que está brigando por mais 1 ou 2 milhões no signing bonus dele, né? No bônus que o jogador recebe A acima famosa e luva, acima, né? Na famosa luva, exatamente. E questão das viagens é desesperador, principalmente para quem torce ali para algum time da costa oeste dos Estados Unidos, para quem torce para Seattle, para quem torce para o San Francisco 49ers, quem torce para os times de Los Angeles, porque imagina só você cruzar o país, né? Já é todo um desgaste, cruzar o país ainda mais nesse período de pandemia, e você ainda tem mais uma semana disso. E como você falou, Flávio, com um jogo a mais, né, por temporada, é garantido que a NFL vai continuar, sim, buscando internacionalizar o jogo. Eu já tinha visto que pro Jaguars não vai afetar nada a parceria que o Jaguars já tem com a cidade de Londres, né, para pelo menos um jogo por ano ser realizado lá. Mas agora é garantido que pelo menos no intervalo de cada 8 anos todas as franquias da NFL vão ter que jogar um jogo internacional. Inclusive, só para complementar isso que você acabou de falar, inclusive tá dentro dos projetos da NFL, foi bem circulado isso, jogos virem para a América Latina, inclusive para o Brasil.
Tá? Então, quando Exato. você falou aí sobre a Maracanã, Morumbi, a gente não tá nesse ponto, né? Falaram sobre valores de ingresso, enfim, mas está como uma das diretivas de negócio da NFL trazer o jogo cada vez mais para a América Latina também, para expandir a popularidade do jogo. Isso é ótima notícia pra gente. Exato, e a gente já viu que, é claro, né, o basquete é um esporte muito mais internacionalizado, né, previamente, mas a gente viu a importância, né, que teve um plano bem destacado de marketing para a NBA, né, eu acho que a NFL está buscando isso, eu acho que é a próxima etapa para a liga estourar ainda mais fora dos Estados Unidos, porque se é o esporte mais assistido dos americanos, né, tem um motivo, tem alguma coisa ali que pega, né, tem aquela emoção que só o jogo do futebol americano passa. Então, assim, quantas viagens é um terror. Eu fico imaginando a dificuldade que vai ser a possibilidade de você ter um jogo seguido de outro fora de casa. Então, assim, é preocupante, né? É preocupante. Como é que você consegue... Isso pode afetar a temporada inteira de um time, né? Sendo que a gente sabe que os jogos fora de casa eles têm uma pressão muito grande, né? Você perde uma sequência de 3 jogos, como é que você se recupera, Flávio? Fora o fuso horário, né? Exato. Fora a regeneração e tudo mais. Esses caras, quando eles estão em casa, eles têm a rotina deles de academia, né? Antes e depois dos jogos. Essa galera precisa ter alimentação do jeito correto, então muitos deles têm chefes prioritários, enfim. Então tem muito. Com certeza eles vão ser, porque já são seres muito flexíveis e adaptáveis, mas eles vão ser os mais impactados nesse início. O que eu reivindicaria seria por mais jogos. É isso. Para mim, mais jogadores no plantel. Essa seria a minha reivindicação, porque aí é mais tempo para todo mundo, né, mais tempo de jogo para todo mundo, o potezinho é um pouquinho mais dividido para todo mundo, menos risco de lesão para todo mundo ao mesmo tempo. E assim, tem um outro lado, né, só para a galera não ficar só com a visão que você falou do Jim Schwartz, a gente tem o lado de que de um lado, né, tem sempre esse limite, né, entre jogar o jogador muitos snaps, né, muitos minutos, muitas jogadas, e ele entrar em um ritmo onde ele consiga se adaptar às frequências da linha, se adaptar à cantada do quarterback, ali o hike, a contagem, melhor dizendo, onde ele consiga estudar, depois de muitas batalhas, o cara que ele está enfrentando ali, e também é uma dualidade entre isso que o Tavinho falou. Quanto menos. Tem jogadores que são especialistas, né, e aí por natureza eles entram somente quando for uma jogada tal, quando for uma formação tal, mas é o balanço entre os caras que entram de vez em quando e estão sempre mais frescos no jogo, e porque o futebol americano permite isso, ou os caras que jogam sempre porque eles precisam de um ritmo para poder entrar no jogo. Então, muitos jogadores falam que gostam de jogar mais de um jeito ou de outro. Tá? Mais famosamente, né, o Bill Belichick, né, que é o técnico do Patriots, com certeza o maior técnico de todos os tempos, ele é um cara que o lema dele é do your job, faça o seu trabalho. Então você tá ali para fazer o que eu tô te mandando fazer, então tu vai entrar para jogar em uma formação e você vai fazer aquilo que eu quero que você faça, e às vezes você não joga mais o jogo, nenhuma parte do jogo, mas é porque eu preciso de você naquela função, executando aquela função. Então só para trazer um pouco da dualidade aí, de como pode afetar a estamina e o cansaço dos jogadores. Beleza? Mas eu quero mudar um pouquinho aqui para a gente falar da segunda grande, a meu ver, né, a segunda grande diretiva, o segundo grande impacto cataclísmico que essa mudança vai trazer, né, que é os recordes. Né? Como que esses recordes vão ser encaixados na história. A mesma coisa que a gente tem, o mesmo problema que a gente tem no basquete, a diferença é que no basquete, ao invés de mudar o número de jogos, mudou a forma como o jogo é jogado, né? Aqui na NFL a gente tem já uma forma clara de que mudou enquanto o jogo é jogado, tanto que na época Dan Marino, quando entrou na liga, né, o maior quarterback da história do Miami Dolphins, quando entrou na liga, ele era o único cara que passava com constância para 4.000 jardas
jardas em uma temporada, e aquilo ali era tido como algo histórico, e na época Sem era. precedentes. E hoje em dia, o cara que não faz 4.000 jardas, ele é provavelmente ali os últimos 10, 15% da liga em termos de quarterbacking. Então você tá dizendo, Flavinho, que o Bears nunca teve um jogador acima da média, é isso? Olha, a única coisa que eu posso dizer é o seguinte: a única temporada que eles podem se defender era a temporada que eles ganharam o título, e a outra temporada deles é que eles foram pro Super Bowl, ganharam o título em 1985, temporada onde o jogo era outro, né? Mas Dick Butkus e Mike Ditka ali jogando, são nomes que vêm à cabeça, mas e depois 2007, famoso Rex Grossman, mas eu gosto de chamar da temporada de Devin Hester, né? Que a temporada do maior retornador da história aí da liga, Devin Hester, encantava, inclusive, para quem gosta das indicações de vídeo que a gente faz, que vocês falam com a gente, né? Vai assistir, depois que o podcast acabar, obviamente, vai assistir o Devin Hester na primeira jogada do Super Bowl contra o Indianapolis Colts, ele retornando para touchdown, que é sensacional. Tavinho, tem um comentário? Essa é a primeira lembrança que eu tenho de futebol americano. É esse retorno do Devin Hester no Super Bowl de 2006. E curiosamente, Flávio, eu não me lembro de absolutamente mais nada daquele jogo. Aquele começo é o wow! O que é isso aqui? Eu gostei disso aqui. Isso aqui é maneiro. Isso aqui é pica. Isso aqui é sinistro. E que lembrança, né, cara? E que lembrança. Basicamente, eu não vou te dar nenhum spoiler que você até agora não saiba. Peyton Manning ganhou o Super Bowl. Foi importantíssimo para a carreira dele ganhar aquele Super Bowl. Mas o jogo já estava ganho. Foi aquela graça ali que o Bears fez. Não foi um jogo muito memorável para a história, mas foi um dos Super Bowls que o Peyton Manning ganhou, e apesar de eu achar que é uma injustiça ele não ter ganho mais Super Bowls, pelo menos aquele ali era dele, foi muito importante para a segmentação da carreira dele. Mas, voltando aqui a recordes, falando de recordistas, né, Devin Hester, agora os caras têm mais uma chance aí, mais um jogo para quebrar recordes dele, tanto de retorno de kicks, o que é mais difícil, né, porque a galera está sendo mais conservadora com relação a kicks por causa de concussões, por causa de CTEs, quanto retornos de punts. Mas a gente separou aqui alguns recordes para que a gente possa comentar, para poder saber se esses recordes vão ser quebrados, quais são os recordes que estão mais em perigo ou não. Um deles que eu sempre quis, e a gente chegou muito perto dele ser quebrado pelo nosso amigo Adrian Peterson. Eu achei um pecado ele não ter ido para esse recorde na época, com aquela temporada histórica dele, é do Eric Dickerson, o Rushing Yards Title, que é das jardas corridas, né? E a gente tem ali, como você mesmo colocou, essa frase é tua, Derrick Henry sorri aliviado. E a pergunta que eu tenho para você é a seguinte: agora com 17 jogos, o King Henry bate esse recorde, certo? Flávio, a gente falando assim até parece que agora ficou mole, né? Agora com 17 é molezinho, pô. Fazer isso aí, um joguinho, pô, moleza. Agora o King Henry só vai precisar só de 123,9 jardas por jogo para bater esse recorde aí do Eric Dickerson. Porque ele já tinha feito 2K, ele entrou pro o 2K Club, seleto, né? Grupo. O seleto grupo, que também tem um outro running back do Titans, o Chris Johnson, CJ2K. E aí ele só precisa fazer 123 temporadas por jogo em um momento da liga onde a gente não tem, o jogo não tá na corrida, né? Surreal, né, cara? Que ironia, bicho, que ironia. Quando eu vi a primeira coisa que me veio à cabeça, Flávio, sem zoeira, quando eu recebi essa notícia dos 17 jogos por temporada, foi, putz, grila, CJ2K, se desse mais um joguinho pro homem, porque a gente lembra do Adrian Peterson em 2012, mas o primeiro jogador que eu cheguei a ver chegando nessa marca dos 2K foi o Chris Johnson, naquela temporada memorável dele de 2009, com 2.006 jardas. Então, assim, aquilo ali já foi... Uou, peraí, o que tá acontecendo? Eric Dickerson, vamos ser sinceros, né, irmão? Desde 84 segurando esse título, né, com 2.105 jardas,
tá bom, já foi, já deu, sabe? Eu acho que para ele vai ser mais tranquilo, vai ser mais de boa do que foi pro O.J. Simpson, né, que tinha estabelecido o recorde até então, né, Também um jogador do seleto grupo. Exato, né? Que em 73, ainda com 14 jogos, né? Correu para 2.003 jardas. Pô, peraí. Foram 11 aninhos só e aí o Dickerson conseguiu passar. Amigo, para de guardar esse caixão. Tá de boa já, vai. Já foi. Uma coisa legal de falar é que, e aí a gente quero que vocês, caso vocês queiram mais dessas histórias aí do fundo do baú, que a gente gosta muito com certeza de falar sobre isso, mas vou trazer um pouquinho da história aqui do Eric Dickerson. Ele jogou na época pelos Los Angeles Raiders. Perdão, Los Angeles Rams, jogou pelo Los Angeles Raiders também, mas ele jogou pelo Los Angeles Rams, que depois virou St. Louis Rams. Você, quando eu comecei a acompanhar futebol americano, era St. Louis Rams, e agora, hoje em dia, Los Angeles Rams de novo, né? Caso vocês queiram histórias sobre essas franquias mudando de lugar aí, a gente pode trazer para vocês, mas ele também jogou pelo Indianapolis Colts, pelo Los Angeles Raiders, né, na época que hoje em dia é Las Vegas, e pelo meu querido Atlanta Falcons, querido porém sofrido Atlanta Falcons, gosta de uma sofrência, e é considerado por muitos o maior running back da história, e inclusive essa discussão é uma discussão que dá um episódio todo, com certeza, tá? Quem é o maior running back e por quê? Se vocês que quiserem ficar animados com algum highlight, vai procurar o highlight do Barry Sanders, que é um dos caras mais sensacionais de ver jogar, que eu já vi jogar, assim, que eu não vi jogar ao vivo, né, mas vi jogar depois pelos highlights. Na sua opinião, Tavinho? E me dói no coração, mas vamos falar que a gente também tem que mencionar Emmitt Smith, né, meu amigo? Não tem como. Que é o recordista, né? Que é o recordista de jardas. Exato. Com a dor no coração, a gente tem que mencionar esse cowboy aí eterno. Eu vou adorar falar desse tema, tá? Porque tem muitas nuances sobre esse tema. A gente tem Marshall Faulk, a gente tem Bo Jackson, por que não? Né? Uhum. A gente tem só no Bears, a gente tem uma galerinha boa. Então, Sweetness, né? Então, cara, esse é papo para outra cerveja, na verdade. Mas, seguindo aqui, a gente tem mais alguns recordes que a gente separou para vocês poderem trabalhar aqui com a gente. Você falou aí do Bears, Flavinho. Vamos agora trazer aqui oficialmente, né? Eu brinquei contigo aquela hora ali, porque o Bears é a única franquia surrealmente que não tem. É isso mesmo que o nosso ouvinte vai ouvir agora. 2021, como diria um amigo meu, 2021, e o Bears não tem ainda na sua história um passador para mais de 4.000 jardas. Não existe um quarterback número 1 do Chicago Bears que tenha passado para mais de 4.000 jardas. Ah, tá, mas peraí, é a única franquia? Não é possível. Desse período, né, de 1978, né, dos 16 jogos até 2021, o Jets também não teve nenhum passador para mais de 4.000 jardas. Porém, o Jets teve quando tinham 14 jogos só, no Joe Namath, né? Então, assim, esse é um feito que tá ali sozinho pro Bears. Flavinho, 17 jogos, irmão. É agora ou não é? Eu acho que não. Por quê? Porque se vocês forem, convido todos a irem ao Twitter do Bears, e lá está a foto de Andy Dalton, tá? Com a legenda QB 1 ponto. Não. Isso pra mim foi a chacota da temporada toda. É importante de dizer, para ser justo com os fãs dos Bears, que eles estavam com rumores de que estavam correndo atrás de Russell Wilson e que estavam correndo atrás de Sam Darnold, tá? Mas é aquilo, né? Sonhar com o Russell Wilson e acordar com o Andy Dalton é uma coisa totalmente diferente, e acho que o pior para mim, né, fica pior. Então, assim, para complementar o elogio, muito bom que o front office do Bears está tentando alguma coisa, mas não conseguiram Russell Wilson, e o Darnold hoje foi trocado com os Panthers. Então, assim, pra gente aqui, o resultado, e detalhe, né, o GM, né, e o coach foram até a imprensa falar que Andy Dalton é um quarterback completo.
né? Então, assim, a piada tá pronta. Andy Dalton já teve uma carreira em onde se acreditou que ele poderia ser, e foi, vamos dizer, né, foi o quarterback do Bengals durante muito tempo, talvez tempo demais, antes de fazerem outra mudança, É né? isso. Mas é um quarterback que está longe do seu auge, já foi até reserva no passado do Dak Prescott, jogou em alguns jogos, mas assim, não dá, né? Não dá para você viver com isso. O Andy Dalton como seu QB1. Se tiver algum torcedor do Bears que consiga apoiar essa decisão aqui pra gente do Andy Dalton como um QB1 em 2021, por favor, manda um e-mail pra gente em pedsregatas@gmail.com. Eu faço questão de ler com o maior prazer no próximo programa. Isso é importante dizer que a gente também vai ler os comentários de vocês aqui, a gente vai ler os melhores comentários e os temas relevantes, caso vocês queiram falar aqui com a gente, pedsregatas@gmail.com ou pedsregatas em todas as redes sociais que você achar a gente, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, comenta, compartilha, curte, compartilha com seus amigos, curte as nossas postagens, faz review, quanto mais interações vocês tiverem, mais a gente cresce junto e mais a gente consegue trazer conteúdo de qualidade para vocês, tá? Então fala com a gente se vocês discordarem, principalmente também. Mas eu acho que não vai ser nessa temporada, tá? Essa é a minha opinião. E aí, falando isso, a Lady Murphy vai fazer acontecer com que Andy Dalton prossiga nessa temporada para fazer 4 Eu vou mil dar e um voto uma de jardas. confiança. É isso que eu Você ia vai falar. dar um voto? Eu vou dar um voto de confiança, Flávio, que respeita o Ruivão. Respeite o Ruivão. Respeite o Ruivão, que passará, e digo mais, chegará a 4.500 jardas. Me cobre ao final da temporada. 4.500 jardas. Tá, não me cobre. 4.010 jardas. 4.010. Então você tá falando pra mim que você vai trocar por ele na nossa Liga de Fantasy. Vamos. Próximo recorde. Só para contexto, o Ruivão, que nosso amigo Tavinho tá trazendo aqui, o apelido dele é The Red Rifle, por causa de seu braço forte e conversão de quarterbacks. Conversão de passes, perdão. Só para trazer aí e ele é bem famoso, esse quarterback. Inclusive, Andy Dalton já participou de um rap. Pra galera que quiser saber essas curiosidades aí, essas curiosidades de conteúdo inútil, Andy Dalton já participou de um rap e é realmente bem ruim. Mas, seguindo aqui nos nossos próximos recordes, a gente tem aqui mais QBs se juntando possivelmente aí ao hall seleto de mais de 50 touchdowns numa temporada. Esse grupo, a tendência... Primeiro que a NFL já é uma passing league, né? Com alguns quarterbacks que antigamente eram rechaçados e nem tinham oportunidade de entrar na liga, né? Porque tinham oportunidade de correr e passar, né? Agora esses quarterbacks eles são bem-vindos na liga, como Russell Wilson, como Lamar Jackson, inclusive os próximos quarterbacks que estão entrando aí, a próxima leva de quarterbacks como Trevor Lawrence, Justin Fields, Trey Lance, todos conseguem correr com a bola, com exceção aí de Mac Jones. Zach Wilson também consegue correr um pouquinho, mas Mac Jones com certeza é o nosso próximo quarterback estátua. Mas quero saber, Tavinho. Alô, Shannon? É o rumor, esse é o rumor. Isso ele vai chegar pro 49ers. Mas eu quero saber, a gente tem Brady em 2007, aquela temporada histórica, Manning em 2013, mais uma temporada histórica, e inesperada também, vamos dizer isso, porque Peyton Manning estava no final da linha ali, Mahomes em 2018, e a gente vai cada vez nos distanciar mais, acredito, com os prodígios que a gente tem, dos grandes feitos, que eram os 48 TDs ali, né, de Dan Marino, né, naquela temporada mágica de 84. Beleza? Que você acha e quem que você acha que são os nomes aí que podem chegar perto, já que Drew Brees se aposentou? Meu amigo, esse daí, você falou uma coisa que é fundamental a gente dizer aqui. A liga hoje virou a liga do passe, sem sombra de dúvida, né? Hoje não, né? Vamos botar aí já de uns 10 anos para cá. E é por isso que a gente tem que enaltecer aquela temporada
absurda do Patriots quase perfeito de 2007, né? E a gente tem que, como você disse, né? O que o Manning fez em 2013, já no lado errado dos 30, já depois de lesão no pescoço, num time novo, meter 55 touchdowns foi absurdo. Cara, mas quem eu acho que vai chegar aí junto com esse grupo é quem já deveria estar aí, Flávio. Aaron Rodgers. Esse homem, para 2021, vai se juntar sim aos três. Vai se juntar Brady, vai se juntar Manning, vai se juntar Mahomes, porque chegou tão pertinho já essa temporada. Mais dois jogos, né? Mais um joguinho ele já conseguia passar, ele já estava no pace, né? Já estava a expectativa, os números, né, já estimavam que seria possível passar dos 50 touchdowns. Então, para mim, se tem um nome certo, se eu pudesse apostar amanhã, já apostava em Aaron Rodgers, meu amigo. Excelente nome. Vamos Você pro próximo. Discorda? Tem alguém que você botaria na frente de Aaron Rodgers? Me convença se tiver. Eu não sou. Eu ia deixar isso para outro podcast, porque eu não sou o maior fã de Aaron Rodgers, tá? Pois é. Hot Take Alert. Alô, Aninha, nossa produtora. Hot Take Alert aqui. Mas eu não sou o maior fã de Aaron Rodgers. Aquele braço é qualquer coisa de sobrenatural, o braço de Aaron Rodgers. Eu não sou um hater, mas eu acho, minha visão, se você fala o que você fala, se você é marrento do jeito que você é marrento, se você tem um braço do jeito que você é, e se você tem wide receivers de qualidade como você teve, apesar de eu achar que a sua franquia não faz tanto por você quanto deveria, né, com essa filosofia disso aí pelo draft do Green Bay Packers, você deveria ter mais Super Bowls. É isso que eu acho. O bottom line é esse. No final das contas, você não tem como. O Aaron Rodgers está chegando no final da carreira. Talvez aí tenha mais 3, 4 anos, porque a gente está vendo o que o Brady está fazendo, né? Mas, cara, você não vai ter talvez 3, 4 anos de auge de Aaron Rodgers. Talvez tenha mais 2. Então, uma coisa que não pode ser descartada você deveria me entregar mais Super Bowls com esse braço, porque para mim é o maior braço da história da liga, e eu tô colocando aí junto o John Elway, que era o maior foguete da liga, né, da história, mas ao meu ver, John Elway e Jamarcus Russell ali, de acordo com os scouts. Brincadeira. Quem viveu o Pro Day dele viu. Qualquer dia de Jamarcus Russell a gente fala do Jamarcão aí no nosso 2-minute drill para vocês de curiosidade. Mas eu tô falando que para mim o Aaron Rodgers é o braço mais talentoso da história da liga e acabou. Mas para mim deveria me entregar mais Super Bowls. Mas não vou entrar nessa discussão agora, porque eu sei que é uma seara muito grande. Mas vamos pro próximo, que eu sei que é um recorde que é muito próximo do seu coração, que é aquela temporada mágica de Megatron 2012. E será que agora Megatron infelizmente aposentou cedo pra caramba, assim como o Barry Sanders, mais um jogador do Lions, um jogador do Lions. Aquela franquia faz isso, tende a fazer, a galera perde o gosto pelo jogo quando vai para Detroit. Tadinho do Jared Goff, mas dessa vez que sai uma temporada de 2 cajardas, tá vindo. Flavinho, aqui me dói o coração, porque aquela temporada do Megatron, 1964 jardas, o cara recebia a marcação tripla, Flavinho. O cara recebia a bola ali no 5º andar e ele pulava com 3 candangos no pescoço e ainda assim recebia a bola e ainda assim garantia. Um joguinho a mais eu estimo que a gente ia ter 2.100 jardas esse bobear do Megatron. Esse recorde aí é tão surreal que 3 anos depois a gente teve o teu jogador, né, da tua franquia, né, o grande recebedor, né, dos wide receivers da história do Falcons, o Julio Jones, né, batendo 1.800 jardas, e a gente ainda tá longe ainda das 2.000 jardas, né? É incrível que longe. A liga foi se tornando uma liga do passe, mas ainda assim a gente ainda tava bem distante.
Eu imagino que sim, a tendência é a gente continuar, né, nesses ataques cada vez mais como posso dizer, mais ofensivos no jogo aéreo. E vou te dizer, cara, quem seria um nome? Tem tanta gente boa vindo aí que eu ainda acho que o nome a marcar as 2.000 jardas ainda não tá na liga, não. Ainda não A gente está na discorda, liga. tá? A gente discorda nesse ponto porque eu acho que esse talvez seja o recorde mais inquebrável da liga hoje. Hoje eu tô cheio de hot takes, tá? Por quê? Porque, cara, o nosso Jerry, o Arroz, né? Jerry Rice, o maior wide receiver da liga, da história da liga, ele fez algumas coisas que naquela época, década ali de 80, 90, pra vocês terem noção, esse cara jogou em 3 décadas, só pra vocês terem uma noção. Não que a carreira dele tenha sido de 30 anos, mas o cara esteve presente em 3 décadas. O cara fez algumas coisas que, como no final da carreira, o cara fazer temporada perto de 1.000 jardas, assim. Ele era muito prolífico, é o maior jogador da posição, da história, talvez, é argumentável. Se Tom Brady não existisse, ele poderia ser o maior jogador de todos os tempos, posição por posição, peso por peso, né? Para usar uma expressão aí do UFC e boxe. Mas a gente hoje, por que eu acho que não? Porque apesar da liga ser uma passing liga, a liga cada vez mais passadora, a gente não tá tão dependente dos wide receivers. Então é muito pass option, então é muito fake, é muito distribuir a bola para 3, 4 recebedores, principalmente com o advento dos slants, né, das nossas rotas mais curtas. Eu não vejo uma pessoa ali capaz de ter, capaz com certeza, mas que entre num esquema que seja específico e seja customizado para que esse recorde seja batido. E não acho também que, caso esse recorde seja batido, vai vir de uma franquia que esteja procurando competir. Às vezes é uma franquia que está só procurando bater o recorde mesmo, porque viu que o cara tá mandando muito bem numa temporada, enfim. O próprio Lions foi assim, né, em 2012. Eu vou dizer uma coisa, tá? A última coisa que como eu disse, eu tô bastante cheio de hot takes hoje. Para quem tá acompanhando esse draft, quem tá acompanhando com a gente, caso você ainda não tenha visto o nosso episódio sobre o draft, sobre o draft da NFL desse ano, né, da classe que vai entrar agora em 2021, dá uma olhadinha aí, volta um pouquinho, tá? Vocês vão procura pelo nosso episódio, tá? Vocês vão gostar, tenho certeza. E para quem tá acompanhando, é ele, é exatamente esse. A gente tá tão conectado que é exatamente esse cara. Ja'Marr Chase é um dos melhores prospectos de wide receiver que a gente viu entrar na liga, comparavelmente perto ali de Megatron. Sabe qual a diferença entre Megatron e Ja'Marr Chase? É que o Megatron ele corria tão rápido quanto Ja'Marr Chase, ele era mais forte que Ja'Marr Chase, ele era maior que Ja'Marr Chase, ele era todas as métricas de Megatron eram maiores que Ja'Marr Chase, e ele ainda tinha o que a gente chama de ball skills, ou seja, que é o que o Otávio falou, que é de ir pegar a bola, independentemente se tem 3, 4, 5 jogadores, e atacar a bola, e ter um timing, e ser bom de correr as rotas, e fazer tudo. A diferença é que o Megatron era um melhor Ja'Marr Chase. E olhando para trás, Megatron não ter sido o primeiro quarterback, é o primeiro pick daquele draft, que ele foi o segundo pick do draft, é quase um sacrilégio, porque se você não está draftando com certeza Tom Brady na primeira opção, você precisa draftar o nosso querido Megatron, Calvin Johnson. Tá? Então pensa no nosso querido amigo Ja'Marr Chase, que eu gosto, que é provavelmente um dos melhores jogadores aí dessa classe, só que com esteroides. E super criado num laboratório, o maluco era um Hulk, e talvez o maior espécime da história do jogo, tá? Mas eu vou falar 2 rapidinhos aqui, tá? Mudando um pouquinho aqui para recordes. Eu quero saber de você 2 coisinhas. Se os recordes a partir de agora, pós 2021, vão ter asterisco ou não. E como a gente, só para trazer, porque a liga já mudou no passado, né, de 14 para 16 jogos, inclusive na temporada de 14 jogos, a gente teve a temporada famosa do Miami Dolphins, a temporada regular
sem nenhuma derrota, totalmente invicta, e eles ganharam o título naquela temporada, que veio a ser repetido uma temporada invicta com o New England Patriots, né, naquela temporada mágica, em 2007, mas que eles não ganharam o Super Bowl, então não conseguiram igualar a temporada aí do Dolphins. Então, tanto naquela época para essa, os recordes, na sua opinião, devem ter asteriscos para querer dizer que tinha mais jogo, ou o baile segue e o jogo se adapta? O baile segue, o jogo se adapta. Se a gente não bota asterisco algum dos recordes a partir de 1978, eu acho que a gente não deve fazer isso agora. É claro que, no primeiro momento, a gente sempre tem aquele estranhamento, tem, de fato. Porém, meu amigo, a gente se adapta. A gente vai, sim, se adaptar. A gente sempre se adaptou e é da natureza do ser humano se adaptar. E quanto à tua segunda pergunta, Flavinho, se mudou uma vez... Se mudou uma segunda, o que te garante que não vai mudar uma terceira? Ainda mais porque a gente sabe o que move esse mundo. A gente sabe que é o dinheiro que está por trás. A gente sabe que mais um jogo significa ainda mais dinheiro injetado. Então, meu amigo, a pergunta não é se e sim quando. Legal, excelente. Cara, uma curiosidade para a gente poder fechar aqui, antes do nosso querido Crunch Time, que é a hora que todo mundo gosta, que é o seguinte, depois da mudança da temporada para 16 jogos, tem um recorde que se mantém vivo por 18 temporadas. Caso vocês queiram adivinhar ou não tenham adivinhado ainda, é o recorde que a gente falou, que é o recorde de jardas recebidas, que é um recorde aí absurdo de grande, né? E 18 temporadas o recorde ainda tá vivo. Eu acho que ainda vai demorar mais um pouquinho aí pra ele ser quebrado. Mas vamos lá, chegou a hora que todo mundo gosta, mais um Crunch Time! Defended by Simmons. Is this the dagger? Beleza, Tavinho. Então é o seguinte, agora a gente vai falar aqui, e aí você pode colocar o que você quiser, você pode levar para onde você quiser. Eu vou fazer as perguntas, é hora de colocar na parede, é hora de você responder com o que você acredita e não se preocupar com as consequências. O que você vai sentir mais falta no calendário de 16 jogos? Eu não vou ser o único mesquinho aqui não, tá, Flávio? Que tu costuma fazer isso comigo, tu costuma dizer que, não, tu manda real, não, é contra a parede aqui, mas eu vou perguntar pra você, eu não vou ser o único a passar por isso. O que eu mais vou sentir falta mesmo, cara, tu sabe, porque tu também gosta de jogar um Fantasy, a gente gosta de jogar um Fantasy, a gente tem já aquilo planejadinho, a gente já sabe, a gente já tem bem certo, isso aqui é uma boa temporada, isso aqui é uma temporada excepcional, isso aqui é uma temporada mediana. Com um jogo a mais, meu amigo, mas pelo menos uns 2 aninhos até a gente se adaptar de fato. Isso é o que eu mais vou sentir falta. E em segundo, um pouquinho dos recordes, tá? Por mais que a gente se adapte, pô, Flávio, é difícil a gente não pensar nos jogadores que a gente viu passar na liga e não tiveram essa oportunidade. Mas fala pra mim, eu sou o único mesquinho desse programa aqui ou não? Eu sou um cara viciado em fantasy, né? Eu jogo fantasy, eu joguei fantasy baseball, fantasy hockey, fantasy golfe, fantasy basquete. Hoje em dia eu tô só no basquete fantasy da celebridades. NFL. Tá, esse aí ainda nunca joguei, mas já joguei March Madness e tudo mais. Mas hoje eu tô só na questão do basquete da NFL e em Ligas Keepers. Caso vocês queiram me convidar para Ligas Keepers, pode me convidar, Tavinho também. Mas em breve temos Liga do Podcast. Aí, ó, tá chegando, hein, pra galera que gosta. Cara, pra mim, com certeza é poder olhar pra um stat e saber se aquilo ali é bom ou ruim. Hoje em dia a gente já tá na nossa cabeça se é bom ou ruim, mas a gente sofreu um pouco disso sem mudar o número de jogos, né? A gente sofreu isso à medida que o jogo foi aumentando, né? Antigamente era só o Drew Brees que passava das 5.000 jardas e depois os outros quarterbacks vieram e começaram a passar das 5.000 jardas também e tudo mais. Antes eram 30, 40 touchdowns. Peyton Manning fez, Tom Brady fez, e depois, hoje em dia, a gente consegue. Eu acho que vou sentir muita falta de olhar e saber que um quarterback que fez 5.000 jardas não necessariamente é o melhor quarterback, ou é um quarterback de outro mundo naquela posição, naquele pique do draft. Acho que vai ter um tempinho aí para correção, então a gente vai cair muito no canto da sereia aí com alguns picks, principalmente com wide receivers e running backs, com certeza. Tá? Vai ter São Caetano se infiltrando aí no meio de elite, hein? com certeza, com certeza. Agora é o seguinte, é possível, a gente mudou para 17.
com a CBA, né, com o acordo coletivo, com o acordo de barganha coletivo, com a próxima mudança só sendo permitida para 2031, você acha que será possível a gente ir para 18 jogos? Como eu te disse antes, sim. E para mim, Flávio, vai ser ainda mais fácil a assimilação dos 18 jogos do que a assimilação dos 17, justamente por ser um número que a gente consegue, né, quebrar, né, perfeitinho. A gente consegue números redondos aí. Por isso que para mim, sim, é possível imaginar. Por que que ele falou sobre números redondos, né, cara? Porque a gente está falando de semanas iguais, né? Semanas onde eu consigo quebrar mais um bye. Né? Hoje é dispar, né? Hoje você tem 8 e 7, 9 e 8, e você fica sem o bye ali, fica sobrando, como se fosse isso. Como a gente tem uma temporada de 17, a gente vai ter 8 de um lado, 8 de outro, e uma semana de bye ali. 17 jogos, né? Perdão. E eu quero saber de você qual que é a melhor coisa dessa mudança. A melhor coisa dessa mudança é mais um joguinho de futebol, cara. Tu não vai querer ver um jogo a mais por um domingo a mais? Porque a real é, ninguém gosta de ver aqueles jogos da Preseason. Eu não aguento. O terceiro, o quarto ali já é sofrível. Você já desligou a TV. Me diz que tu consegue ver um jogo completo de Preseason, Flávio. Me diz que eu vou te dizer na cara que tu tá mentindo. Não, eu acho que ninguém consegue. Na verdade, a galera que faz isso, principalmente a galera que trabalha com betting, né? A galera que fica aí fazendo apostas esportivas, porque essa galera realmente assiste todo e qualquer jogo e faz a live bet e tudo mais, mas eu já tenho tempo que não assisto um jogo de preseason, ou quanto mais um jogo de preseason inteiro, né? Mas é isso, galerinha. É importante. Bem, eu me diverti bastante discutindo um pouco sobre isso, tá? Espero que vocês tenham gostado. Falem pra gente se vocês curtiram ou não curtiram, tá? Segue a gente nas nossas redes, tá? @Pads e Regatas, onde você encontra os seus podcasts, e também em todas as redes sociais, Instagram, YouTube, Twitter e Facebook. Tá? Comenta com a gente, interage com a gente, isso é bem importante pra gente, tá? Se inscreve no canal, assina o sinozinho aí para ele poder te lembrar quando tiver um podcast novo do Pads e Regatas. E fiquem ligados que agora tá na hora do 2-Minute Drill, onde a gente traz para você alguma curiosidade sobre o esporte de hoje. Beleza, galerinha? É isso. Eu não vi Jerry Rice, mas eu vi Calvin Johnson. Alguém já ouviu isso alguma vez? É até estranho a gente botar o GOAT numa frase com outro recebedor, tendo esse recebedor quebrado um recorde do GOAT, né? Bem, é no ano de 2012 que o 2-Minute Drill dessa semana vai parar. O recorde de mais jardas aéreas recebidas em uma temporada da NFL era, como de se esperar, do Jerry Rice. 1848. Até que num jogo da semana 16 de 2012, após uma recepção ainda atrás da linha do first down, esticada para totalizar 26 jardas, faltando pouco menos de 4 minutos em um jogo que o Lions iria perder de todo modo para o Falcons, que o Megatron quebrou o recorde que perdurava desde 1995. E aí a gente precisa contextualizar algumas coisas aqui para compreender a grandeza, literalmente, desse gigante da camisa 81. Ele chegava na semana 16 daquela temporada de 2012 precisando de 181 jardas para quebrar o recorde do Rice. E ele simplesmente o pulverizou. 11 recepções em 14 vezes acionados. Sendo que a maioria dessas vezes ele estava sendo marcado por 2 defensive backs do Falcons, tá? Essas 11 recepções acabaram resultando em 225 jardas. Aquele ainda acabou sendo o jogo no qual ele igualava outra lenda da posição, o Michael Irvin, no recorde de 11 jogos com 100 ou mais jardas recebidas em uma só temporada. Também foi o jogo que ele estabeleceu o recorde até então de maior número de jogos consecutivos com 100 ou mais jardas aéreas recebidas. 8. Se você coçar um pouco a memória, você vai lembrar que o Adam Thielen, wide receiver do Vikings, igualou esse recorde em 2018. E foi a narrativa do começo daquela temporada. Com o Megatron, não. Com o Megatron foi só mais um recorde quebrado. O terceiro daquele domingo, relegado a uma parcela de atenção menor de boa parte do público. E se você ainda não tivesse convencido do quão absurdo o Megatron era, ele ainda ia te dar mais uma amostra, a definitiva para quem ainda ousasse duvidar dele. Ele não só foi a capa do Madden 13, lançado em agosto daquele ano, como ele quebrou a malfadada maldição da capa. E quebrou em grande estilo, tá? Bem, chegou a hora da gente enfim falar aqui os números absolutos, né? 1964 jardas.
O recorde estabelecido em 2012 se mantém até hoje, tendo Julio Jones chegado mais perto disso. Passou o Rice e tomou para si a segunda posição do ranking dos sobrenaturais. Mas o Calvin se mantém ainda sozinho na casa das 1.900 ou mais jardas aéreas recebidas. E como eu torci para esse homem passar da casa das 2.000 jardas. Mas naquela semana 17, o Bears ainda conseguiu impedir ele de se isolar ainda mais, resumindo apenas, se é que a gente pode dizer apenas, 72 jardas. Aquela temporada de 2012 ainda teve outro jogador chegando na marca dos 2K, o Adrian Peterson, o que me fez pensar automaticamente em Calvin Johnson quando eu soube do aumento de mais um jogo no calendário da NFL. Explico. Numa Pass Happy League, com um jogo a mais, eventualmente é de se esperar, né, que o recorde tão único estabelecido por Calvin Johnson seja enfim superado. E ele não ser o primeiro jogador a bater a marca das 2.000 jardas aéreas recebidas me deixa um pouco preocupado com a maneira pela qual as pessoas vão se lembrar dele no futuro. O Adrian Peterson não foi o primeiro a correr para 2.000 jardas e tampouco é o detentor do recorde de jardas corridas em uma só temporada. Mas ele vai ter para sempre para si o seu nome marcado na história como MVP e também o jogador ofensivo daquele ano de 2012. Além dos recordes pessoais, o Calvin não tem lá muitas boas memórias daquela temporada que acabou resultando em só 4 vitórias pro Lions. Ele se aposentou não tendo uma vitória sequer em pós-temporada. Então, assim, é por isso que toda vez que eu vejo uma matéria com a foto de capa sendo os dedos tortos do Megatron, ou quando eu escuto ele relatando os anos jogados à base de medicamentos, ou quando eu escuto ele falando das lesões seguidas de lesões, eu vejo as 2 únicas oportunidades que ele teve quando ele foi aos playoffs. Eu vejo ele encerrando a carreira só 3 aninhos depois de quebrar esse recorde do Jerry Rice, em meio a toda aquela disfuncionalidade que o Lions foi, que eu não consigo deixar de torcer para que a história nunca deixe de lado o gigante que ele foi. A segunda escolha do draft de 2007 foi gigantesco, em todos os sentidos possíveis. Eu não vi Jerry Rice, mas apesar de tudo, eu vi Calvin Johnson. A gente vai ficando por aqui, galera, mas não deixem de nos procurar em todas as plataformas de podcast, YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, através do @Pads e Regatas. E para você que tem escutado a gente, tá curtindo, não deixe de se inscrever no nosso canal não e compartilha com teus amigos, tá? Ah, e compartilha com a gente o que você tem achado, óbvio. Isso aí como é que você faz? Pela nossa mailbag no padsregatas@gmail.com. Repetindo, padsregatas@gmail.com. Agora eu fui, galera. Até semana que vem. Abraço. Tchau.